Nossa segunda aula sobre o capítulo 3, distribuições multivariadas. Então, nós fizemos uma introdução, falamos das distribuições multivariadas, vamos falar agora sobre o jacobiano da transformação. Jacobiano da transformação. Esse tópico é muito importante quando nós quisermos transformar variáveis multivariadas, né? E obter a distribuição dessa nova variável em que foram transformadas por algumas funções de interesse. Então, nós vamos considerar x1, x2, xp um conjunto de p variáveis aleatórias contínuos. A função densidade, a f de p conjunta é f de x, x1, x2, xp. Então, obviamente, jacobiano da transformação é somente para variáveis aleatórias contínuas, tá? Não existe jacobiano de transformação no caso discreto. O caso discreto é obtido somando a função de probabilidade no suporte da variável e no novo suporte determinado pela variável, pelas variáveis que foram obtidas pela transformação das variáveis originais. Então, vamos considerar que nós temos uma transformação, uma função GI, que vai levar a nossa variável YI, que é resultado da transformação, quando essa GI é aplicada nos P componentes, nas P variáveis aleatórias, ou do vetor aleatório X, ou de cada componente aqui. Então, vai ser uma função GI de x1, x2, xp, por exemplo, a soma dos x, o logaritmo de x1 mais o x2, por exemplo, e poderia pensar em infinitas, né? Cosseno de x1 mais seno de x2 mais tangente de x3, etc, etc, etc. Então, para cada YI, eu vou ter uma transformação de interesse, seja ela linear ou não linear, não estou especificando nada, e variando de 1 até P. Então, essas P novas variáveis, dado pela função GI, G1, G2, GP, é o conjunto das transformações das variáveis aleatórias originais x1, x2, xp, para a qual nós conhecemos a função densidade conjunta. Né? Então, são variáveis aleatórias absolutamente contínuas conjuntamente. Então, nós assumimos que existem derivadas parciais de primeira ordem dos GIs com respeito a x1, x2, xp, e principalmente que a função inversa exista e é dada por xi, é a função h, que é a gi menos 1, né? A função inversa da g, nós vamos chamar de h aqui nessa notação. Poderia ser gi a menos 1, função inversa de g aplicada nos y, que são os restantes, dos y1, y2 e são p, que é o resultado da transformação dado por gi e gp. Então, eu tenho que inverter, isolar os x, isolar o x1, isolar o x2, isolar o x3, isolar o xp. Veja que nós estamos transformando variáveis aleatórias. Então, a função de variáveis aleatórias é uma nova variável aleatória. Quando nós aplicarmos nossas observações, nós teremos a realização da variável aleatória YI. E a mesma coisa que a XI é dado pela HI aplicado nos YI minúsculo, Y1 minúsculo, Y2 minúsculo, YP minúsculo, que é a realização das Y vai gerar uma realização, um resultado da X. O determinante da matriz P por P das derivadas parciais de primeira ordem de x em relação a y1, dado por essa quantidade aqui, veja que x1 é a função h1 dos y. x2 é a função h2 do y, que é a função gi a menos 1, g1 a menos 1, g2 a menos 1, até gp a menos 1. Então, o jacobiano é a derivada da h1 em relação a y1, na linha 1, né? A derivada da h1 dos y em relação a y2, agora avaliado nos valores da variável aleatória, y1, y2, y''p. E até a derivada do x1, que é h1 em relação a yp. Segunda linha, a derivada do x2 em relação a cada y, y1, y2 até yp, ou da H2 em relação a Y1, da H2 em relação a Y2, da H2 em relação a YP na segunda linha, até a última linha, em que nós vamos ter a derivada do HP em relação a Y1, Y2, YP, que equivale a derivar o X em relação aos Y. Nós vamos expressar o X como função dos Y.
que é a nossa função h, que é a função inversa da GI, que é a transformação que nós fizemos. Então, nós conhecemos a distribuição do x conjunta, nós temos as variáveis x e vamos transformar em novas variáveis as y. Para isso, nós precisamos inverter a função, ela tem que existir, a função é isolar cada x, né? Achar a solução para o x1, para o x2, para o xp em função dos y, que é a função inversa, nós vamos ter as funções inversas dos gi's, e com isso nós derivamos e achamos o determinante. Nós vamos representar esse determinante por j, e esse determinante dessa matriz das derivadas parciais de primeira ordem, das funções hi's em relação aos yi's, é o que nós chamamos de jacobiano da transformação de xi, dos xi's em yi's, e variando de 1 a p. Isso é o jacobiano da transformação. Então, se na região de R, x1, x2, xp, o jacobiano não for nulo, j é diferente de zero, então a densidade de y, avaliada em y1, y2, yp, né? Densidade do y é isso, vai ser a densidade do x, avaliado no H1 do y, que é o nosso x1, no H2 de y, que é o nosso x2, até o nosso HP de y, no nosso xp. Então, nós vamos avaliar a densidade de x como função dos y, que são as funções inversas aqui, a primeira função inversa, a segunda função inversa das gi's, até a pésima função inversa, vezes o valor absoluto. Agora esse barrinha, porque o nosso j é uma função escalar, né, um resultado escalar. Então, essa barrinha significa módulo, o valor absoluto do jacobiano. Ou seja, o valor, se ele for negativo, vai ser transformado em positivo, se ele for positivo, vai ficar com o próprio valor. Então, é a função densidade conjunta das variáveis aleatórias y. Barra j é o valor absoluto jacobiano da transformação. Resultado importante é que os gi's são transformações lineares dos xi's, né? Então, nós temos uma combinação linear do tipo y igual a x, né? Então, como variável aleatória, y igual a x, gerando a nova variável aleatória. Posso pôr mais c aqui, eu não coloquei, mais um vetor de mais b, né? Um vetor de constantes, p dimensional. E vamos obter novas variáveis aleatórias y. O jacobiano da transformação é a transformação inversa, a derivada do x, é o determinante da derivada parcial do vetor x em relação a y. Para isso, nós temos que achar a função inversa. Se nós multiplicarmos o sistema por a menos 1 aqui, nós vamos ter a menos 1y e a menos 1 vezes a identidade x. Então, x igual a menos 1y. Então, nós vamos derivar o x em relação a y. Vamos derivar essa equação inversa disso aqui que eu acabei de falar, né, sobre ela. Ou seja, derivar a função inversa, que é vetorial, é um vetor né, essa função h é de todos os y, de 1 a p, então é um vetor em relação ao vetor y. E o determinante disso é o jacobiano de transformação, nosso j. Então, h de y é o h1 de y, h2 de y, hp é uma função vetorial dos y, que é um vetor também. Não é uma função real escalar, é uma função real vetorial. Então, essa derivada, nesse caso aqui, a nossa h de y é a menos 1y, como eu já havia salientado, que é o x. Então, se eu derivar isso aqui, é como se fosse um escalar. Imagine que derivar o x em relação a y, se isso aqui fosse uma função escalar e o a menos 1 fosse um escalar. Então, seria o a menos 1. A derivada disso, então, nesse caso, é a matriz a menos 1. O determinante dessa matriz é o jacobiano. O jacobiano da inversa é igual o recíproco do determinante da matriz original A, como nós já vimos lá em propriedades matriciais. Então, eu vou tomar o valor absoluto desse jacobiano aqui para construir a minha função densidade. Então, eu vou substituir aqui a f de h de y, nosso vetor, que vai ter o h1, h2 até o hp, vezes o valor absoluto jacobiano. E o jacobiano é agora dado por isso. Vamos fazer um exemplo aqui para ilustrar isso. Então, eu tenho uma densidade de p variáveis. Mais tarde, vocês vão ver que essa densidade é anormal, multivariada, prazer. 2π elevado a menos p sobre 2, determinante da matriz sigma elevado a menos meios, e elevado a menos meio da distância de Mahalanobis da observação x para a média. Então, é uma forma quadrática. Então, veja as formas quadráticas, as distâncias, como
expoente do E aqui na função de densidade. Então, se para todos os x que têm a mesma distância de Mahalanobis para a média, que descreve uma função elíptica, nós, como isso aqui é constante, não depende do x, nós teremos a mesma densidade. Então, se a gente fizer o contorno, a gente está no alto da montanha andando na mesma curva de nível. Tá? Então, porque todos os x que têm a mesma distância para a média, distância de Mahalanobis, descreverá um contorno elíptico, como a gente já viu também lá para trás, quando falamos dos conceitos de distância. Aqui é a distância de Mahalanobis populacional, né? Porque em relação a μ e em relação a sigma. A sigma é a matriz de variâncias e covariâncias, né? As variâncias na diagonal, fora a diagonal a matriz simétrica em relação à parte de baixo, né? A parte de cima, a triangular superior e a triangular inferior são simétricas, são idênticas, né? Uma é transposta da outra. E essa matriz é positiva definida e simétrica, todos os seus outros valores são positivos. E o vetor de médias é o μ1, μ2, μp, esse vetor de médias que está aqui, a média das p variáveis. Né? A gente vai ver que na normal, esse parâmetro aqui coincide com a variância das variáveis aleatórias, covariância das variáveis aleatórias, e esse outro parâmetro coincide com a média, que nem sempre acontece nos outros modelos, né, de probabilidade. Então vamos criar uma variável z, que é essa transformação aqui, a inversa da raiz quadrada dessa matriz, que a gente já aprendeu também a obter, tem que fazer a decomposição espectral e operar no núcleo lambda, que são os autovalores, extrair elevar cada lambda a menos meio, que seria 1 sobre a raiz quadrada dos lambdas. Recompõe o produto e temos a matriz sigma elevado a menos meio, x menos meio. Então, qual é a distribuição da variável aleatória zão, né? Que é composta z1, z2, zp? Então, é uma transformação linear. Sigma menos meio de x menos sigma menos meio vezes μ. Ora, se eu achar a função inversa aqui, eu tenho que achar, isolar o x, porque eu tenho a distribuição do x, então eu tenho que expressar o x como função do z para achar a distribuição do z. Então, a função inversa é dada por essa expressão, né? Então, eu pré-multiplico ambos os dados, o z, que é a função h. O z por sigma meio vai dar a identidade, x menos μ. Então, passo o menos μ para o outro lado, então sigma meio z mais μ. Então, tem a expressão aqui. A derivada do x em relação a isso aqui, imagine que isso aqui fosse uma função escalar. Então, a derivada em relação a z vai dar a constante. Portanto, sigma elevado a meio, a raiz quadrada da matriz sigma. E o jacobiano é o determinante dessa matriz, que é determinante da sigma elevado a meio, a raiz quadrada da sigma, que é igual à raiz quadrada do determinante da matriz sigma original. Então, a função de densidade de conjunto de z é a função de densidade do x avaliado na função inversa, que é essa aqui, vai expressar a nossa função de x como função de z, vezes o valor absoluto desse jacobiano. Como ela é positiva definida, o determinante é positivo e, portanto, a raiz quadrada aqui é só tomar a raiz quadrada positiva que nós temos o valor positivo. Então, o valor absoluto jacobiano é o próprio valor que está aqui, porque eu vou tomar a raiz quadrada como sendo positivo. Então, nós vamos pegar a densidade da x, que é 2π elevado a menos p sobre 2, sigma elevado a menos meio, vamos voltar aqui, menos exponencial de menos meio até aqui é igual, de menos meio, x menos μ, sigma menos 1, x menos μ. Então, no lugar desse x aqui, eu vou colocar o z, o valor de x expresso como função de z, melhor dizendo. Tá? Então, o x como expresso no lugar de z, aqui e aqui. E o resto vai ficar igual, menos μ, sigma menos 1, tal, vezes o valor jacobiano lá. Tá aqui. Então, onde estava x, ó, eu vou substituir por isso. Então, vai ficar sigma meio z mais μ, menos μ, que é x menos μ, e aqui também x menos μ. O resto é igual. A sigma menos 1 no centro da forma quadrática. Agora, esse μ mais μ menos μ cancela. Então, vou ter a transposta disso, que é z', faço a transposta em ordem inversa, sigma meia transposta. Mas a sigma é simétrica, a sigma elevado a meio, que é a raiz quadrada da sigma, também é simétrica, e a transposta dela é a própria. Então, z', sigma meio, não muda. E do lado de cá, cancelo o μ com o μ, vai sobrar sigma meio z.
e no núcleo o sigma menos 1. Mas sigma menos 1 a gente pode fatorar como produto sigma meio, a menos meio, vezes sigma menos meio. A inversa da raiz quadrada vezes a inversa da raiz quadrada dá a inversa, como a gente já viu lá atrás também. Isso aqui, sigma meio vezes sigma meio, vai dar a identidade. E aqui vai dar identidade. Então vai ficar Z', Z. Portanto, quando nós multiplicarmos também o jacobiano da transformação por isso aqui, vai dar 1. Né? Porque raiz quadrada, inversa da raiz quadrada de sigma vezes raiz quadrada de sigma, raiz quadrada sobre raiz quadrada do sigma, dá 1. Então sobra 2π elevado a menos p sobre 2, Z', Z. Ora, mas se eu escrever 2π elevado a menos p sobre 2 como 2π elevado a menos meio vezes 2π elevado a menos meio vezes 2π elevado a menos meio p vezes, eu recomponho isso aqui. E 2π elevado a menos meio é 1 sobre a raiz de 2π. P vezes vai dar isso aqui. Ora, Z', Z é somatório de ZI ao quadrado. Então, se eu tiver exponencial menos meio de Z1 ao quadrado, vezes menos meio, mais menos meio de Z2, então menos, né? Menos com o do meio aqui, menos Z2 ao quadrado, menos Z3 ao quadrado, menos Z4 ao quadrado, menos ZP ao quadrado. Se eu fizer o produto dos exponenciais dos menos EIs ao quadrado, eu tenho, conserva a base, soma expoente. Então, vou ter menos meio de Z1 ao quadrado, menos meio de Z2 ao quadrado, que vai recompor esse Z', Z. Portanto, o que nós temos aqui? Que a nossa densidade conjunta do Z1, Z2, Z3, etc., Zp, é o produto dessas densidades aqui, que densidade vocês enxergam aqui? Uma normal padrão. Então, quem são as vezes? Às vezes são variáveis aleatórias normais padrão independentes, porque a densidade conjunta da Z é o produto das densidades marginais. Portanto, elas são independentes, como a gente já havia falado anteriormente. Então, esse exemplo é para ilustrar o uso jacobiano da transformação, e eu transformei variáveis normais correlacionadas em variáveis normais, padrão independentes. Na próxima aula, nós vamos falar propriamente dito da distribuição normal multivariada, que é esse modelo que está aqui, né? Que é esse modelo que depende da distância de Mahalanobis na sua densidade, da observação x para a média, e cujo núcleo é a inversa da matriz de covariância populacional, dessa forma quadrática, que é uma distância conhecida como distância de Mahalanobis, como a gente já havia explicado anteriormente. Então, muito obrigado por assistirem essa aula, e nós voltaremos nessa aula de distribuição normal multivariada. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.